Mateus 14, quem achou? Quem achou? Diga amém, Jesus. E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar. Diga assim, no meio do mar. Assim, o barco estava no meio do mar. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas diga assim, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Amém? Pode se assentar. Senhor, a tua palavra está aqui, Deus amado. Pai, fala conosco, Pai, fala ao nosso coração, Pai. Pai, trabalha nesse lugar, Pai. Que o teu Espírito Santo venha mover, Pai, o interior, Pai. Que a tua palavra venha entrar na divisão mais profunda do homem, entre a alma e o espírito, ó Pai. E que ali venha ser trabalhado em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Fala aos nossos corações nessa noite, em o nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Tema da mensagem essa noite: indecisão. A arma que o inimigo usa para parar os projetos, para parar os propósitos. Indecisão é a arma que o inimigo usa para parar os propósitos e os projetos da sua vida. Irmãos queridos, é quase que impossível não ter indecisão em alguma coisa. Quando você é novo, você está chegando a uma idade específica, que você vai sair da fase de adolescência e entrar para a fase jovem, já uma pessoa adulta, vem um monte de indecisões. Qual a profissão que eu vou seguir? Será que é essa? Não, essa não é boa. Será que é aquela profissão? Não, essa aqui não é muito legal. E a pessoa fica indecisa na profissão. Quem dirá no relacionamento? Quando o jovem vai achar uma esposa, está querendo uma esposa, ou a menina está querendo um esposo, é uma indecisão muito grande. Será que essa pessoa é a pessoa certa? E o rapaz, será que essa menina é a menina certa? A vida é uma constante indecisão. A gente tem indecisões constantes. E a gente precisa tomar decisões. É interessante que também quando você está num trabalho, às vezes você pode pensar: será que eu estou no trabalho correto? Será que eu deveria estar aqui? Será que eu mudo de trabalho? Será que eu mudo de área? Eu fico nessa área? Mas, de uma certa forma, ter um pouco de indecisão é até bom. Porque se nós fizéssemos tudo que vem na nossa cabeça de primeira vez, sem parar para pensar um pouquinho, seria ruim demais. Então existe um momento ali que você vai ficar indeciso, é normal. Mas é preciso passar para o segundo momento, que é o momento da decisão. Diga assim: eu preciso tomar uma decisão. E a Bíblia fala nesse texto aqui sobre decisão.
O Senhor falava comigo, viu? Se servir para você, você pega e fala, serve para mim, pastor. Se não servir, tudo bem. Mas eu observei durante a minha vida que muitas das vezes, muitas coisas não acontecem porque eu tive parado, estacionado muito tempo em momentos, em pensamentos de indecisões. E aqui nesse texto bíblico é interessante que a Bíblia fala que Jesus, ele chega até os seus discípulos e ele direciona os seus discípulos para que eles entrem em um barco e que eles fossem adiante até a outra banda enquanto despedia a multidão. Jesus, após fazer um milagre, multiplicar pães e peixes. Quem conhece o milagre da multiplicação em peixe, dá glória para Jesus aí. Todo mundo já ouviu falar que Jesus multiplicou pão e peixe. Mas depois da multiplicação dos pães e peixes, Jesus fala para os discípulos, entrem no barco e atravessem esse mar, atravessem esse lago. Vá até a outra banda do lago. Jesus, dá uma ordem. Diga assim, Jesus deu uma ordem aos discípulos. E qual era a ordem de Jesus? A ordem era, atravessem, cheguem até o outro lado. Versículo 22 diz que Jesus falou, olha, entrem no barco e passem para outra banda, enquanto eu vou despedir a multidão. A ordem de Jesus era atravessar e chegar no outro. A ordem de Jesus era atravessar e chegar no outro. Era a ordem de Jesus. Jesus já tinha falado que era para chegar do outro lado. E uma coisa é certa, quando Jesus te dá uma palavra, ele fala, você vai até tal lugar, você vai chegar em tal lugar, amém, igreja? Se Jesus já falou, você vai chegar lá do outro lado, você vai chegar. Existe uma coisa que se chama a obediência. E os discípulos entraram dentro do barco. O que representa o barco, pastor? O barco representa a segurança. Os discípulos, quando entram no barco e vão entrando para dentro daquele mar, para atravessar, eles estão seguros dentro do barco. Apesar que alguns eram pescadores, eu acredito que todo pescador deve saber nadar, né? Se não souber nadar, está na profissão errada. Mas eu não sei se alguns não sabiam nadar, se não sabiam, tinha que ficar quietinho dentro do barco, não podia sair de dentro do barco, porque dentro do barco estava seguro. Diga assim, dentro do barco é seguro. Jesus manda eles entrarem no barco, e eles entram e começam a ir para o outro lado, e Jesus vai despedir a multidão. E depois que Jesus despede a multidão, a palavra de Deus diz que ele subiu ao monte para orar. Ele estava sozinho ali no monte orando. E o barco vai indo. É como na nossa vida. Nós começamos a executar alguma coisa e o barco da nossa vida vai indo, vai dando certo. No começo da viagem, tudo dá certo, né? No começo do empreendimento, tudo dá certo. No começo do relacionamento, do namoro, está tudo certo. E aí, às vezes, quando casa, chega dentro de casa, começam alguns problemas. Aqui, eu não gosto que aperte a pasta de dente no meio, tem que apertar a pasta de dente embaixo. Acontece. Por que você não usa o sabonete todo? Você joga o resto do sabonete lá. Eu já falei, use o sabonete. Acontece. Até o final. Às vezes sobra um pouquinho de sabonete e o vaso fica invocado. Às vezes a esposa não gosta que aperta o pimentão no meio, aperta embaixo, o cara vai lá, só aperta no meio e a mulher fica no veneno com o homem. Às vezes passou um tempinho, um namoro passou, está no relacionamento, o barco já está andando, já está no mar, não tem jeito de voltar atrás. E aí o cara está lá no meio do mar, no relacionamento, e ele chega, ai meu Deus do céu, essa mulher, eu já falei com ela não sei porque que ela coloca tanta comida no prato e joga tudo fora, meu Deus, que desperdício. E aí começam os problemas lá no casamento, é um, é dois, e um monte de outras coisas que vão acontecendo. Assim os discípulos, quando começaram, estava tudo certo, nada dando errado, tudo dando certo. Tudo dando certo. E o barco lá vai, e Jesus está lá orando. E a Bíblia diz no versículo 24, e o barco estava já no meio, diga assim, no meio do mar. Diga assim, o barco estava no meio do mar.
O barco já tinha chegado no meio do mar, estava tudo, parecia que tudo na viagem ia dar certo. A metade da viagem já tinha dado certo. Oh, que beleza, já foi a metade. Está tudo tranquilo, então quer dizer que a viagem vai ser uma maravilha. Só que, quando chega no meio do mar, a Bíblia diz que tudo mudou. Quando eles chegam no meio do mar, começa a tempestade. No meio do mar, o barco, a Bíblia diz no versículo 24, começa a ser açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O barco já estava no meio do mar, e ali no meio do mar que a onda vem e começa a açoitar o barco, a dificuldade começa, sabe? É assim também na nossa vida, no começo das coisas, tudo vai indo, e chega num momento que tudo dá errado na empresa, dá errado, parece que está dando errado o casamento, parece que está tudo andando para trás, em vez de andar para frente. Aí você pergunta, pô, mas começou tão bem, pastor? Oh, mas tudo começou tão bem e agora está desse jeito? É assim mesmo. É Deus prova a sua fé. Deus vai provar a tua fé, Deus vai te testar, Deus vai te dar a oportunidade de crescer dentro do problema, amém? No meio do problema. E ali o barco está sendo açoitado porque o vento era contrário. Tinha um porquê que o barco era açoitado. O porquê é o quê? O vento era contrário. Às vezes nós não enxergamos o porquê, nós só enxergamos o problema. Só enxerga o problema. Qual era o problema? O que era? As ondas no barco, sim ou não? Qual era o problema? As ondas. Mas a Bíblia diz que as ondas só se levantavam porque o vento era contrário. Às vezes você enxerga um problema de um lado, você enxerga um problema dentro do teu casamento, um problema dentro da tua casa, um problema dentro da tua empresa, mas você não consegue entender que tem uma outra coisa que está agindo por trás do problema. Existe um vento que está atrás do problema. Às vezes o próprio Satanás está investindo contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu casamento. E a pessoa só consegue enxergar o esposo e a esposa. Ele não enxerga o vento. Satanás está colocando contenda dentro de casa e ele não consegue enxergar o vento. Ele só enxerga a onda, é a esposa, é o esposo. É só fulano, é só Beltrano. Não consegue enxergar que existe uma potestade trabalhando, um principado. Não consegue enxergar que tem um demônio. Tem demônios trabalhando contra a tua casa, contra a tua família, contra a tua vida financeira, contra todas as áreas da tua vida, para que a tua vida não dê certo. Tem coisas se levantando, a onda está se levantando, mas o inimigo está trabalhando. E tem pessoas que só acham que é fulano, é Beltrano, e não conseguem entender que existe uma guerra espiritual acontecendo o tempo inteiro. Você descansa no fim da noite, mas Satanás ele não dorme. O tempo inteiro ele está lutando para tentar fazer o seu barco afundar. E é interessante que quem mandou o barco atravessar não foi Satanás, foi Jesus que mandou. Mas mesmo quando Jesus te dá uma ordem, isso não te isenta de ter problemas. Mesmo quando Jesus te dá uma ordem, você não está isento de sofrer dificuldades, passar por problemas. A ordem de atravessar é de Jesus, mas os problemas virão, as barreiras virão, mas põe a tua fé no teu intercessor, que é Jesus, que você vai romper essas barreiras. Jesus não te isenta de passar por dificuldade. É igual meus filhos. Outro dia a gente foi na praça, eu chamei o Felipe lá na praça, foi o Felipe, a Vanessa, e estava a minha esposa, os meus 3 filhos, e o Gustavinho, filho do Felipe e da Vanessa. Eles sobem lá, descem aqui, e menino não tem jeito, irmão. Eles fazem bagunça mesmo. Eles penduram nos trem. Eles sobem na beiradinha perigosa. Meu menino menino é uma benção, irmão. Eles são bons no negócio. Eles são bons na arte. Quando eu tinha o primeiro filho, era uma preocupação, Calebão. É o bigodão do papai, lindão. Né? Se cai o bico no chão, você passa até água sanitária para dizer, não, vai lá, papai. E aquele negócio todo. Chega no segundo menino, Josué, você passa da água, o bico, toma, menino. Chega no terceiro, já quarei com tudo, toma, que faz bem para a saúde.
Já vai perdendo a frescura no segundo, no terceiro, a frescura vai indo embora. Já não é tanta frescura mais. E lá na praça os meninos correm mesmo. O Felipe doido lá com o Gustavinho. Gustavinho anda 200. Irmão, Gustavinho é 220, meu irmão. Não é 127, não é 220, irmão. Bichinho rápido, agitado, cheio de energia. Eu fui e falei com ele, seu Felipe, deixa me correr, só. O menino cair aí, ó. Cai da raladinha, depois levanta. Que o primeiro, você... Ai, meu Deus, cuidado. Ai, Jesus. O segundo, o terceiro, irmão. Eu falei, corre aí, menino. Não adianta eu falar mesmo, agora eu já aprendi. Corre, rala o joelho, rala o cotovelo, rala o queixo, que aí você vai aprender. Tem que deixar, meu irmão. Deixar o menino ir, correr. Às vezes vai dar uma machucadinha. Ei, Wallace. O senhor é quietinho, né, Wallace? Só tomou uns pontinhos aqui no rosto, aqui, bateu a cara lá no carro lá. E aí você deixa o menino, porque o menino, às vezes você fala tanto, chega uma hora que o pai não está aguentando mais falar com o filho. Meu filho, não faz isso, meu filho, o bom é isso. Você acaba deixando para lá, o menino tem que ir. Às vezes ele vai ter que experimentar um tombinho. Às vezes a criança vai ter que experimentar um joelho ralado, um cotovelo ralado. Vai sim, é assim que funciona. Arrancar um tampão do dedo no asfalto jogando futebol. Igual eu fazia direto. Nunca aprendi, desisti. Futebol, desisti. Mas aqui também o Senhor, quando Ele fala para os discípulos, entra no barco, porque agora você vai aprender. Até Jesus ensina assim. Você vai aprender na prática. Entra aí. Jesus poderia dar um mapa para eles? Olha aqui, pastor. Aqui, ó, meu filho. Eu vou te falar uma coisa. Você vai entrar no barco. Quando passar 48 minutos de viagem, vai começar a soprar um vento. Quando chegar no minuto 55, vai ter umas ondas gigantescas levantando. Quando chegar nos 60, o barco vai estar quase afundando. Sabe o que aconteceu com os discípulos? Vou entrar não, vou ficar do lado de cá mesmo, eu não vou atravessar. Para que eu vou entrar nesse barco? Jesus quer me matar. Não, Ele não te avisa como é que vai ser o processo. Ele te fala, você vai chegar do outro lado. Agora, como é que vai ser? Você vai descobrir no meio do caminho. Não tem jeito de descobrir antes de entrar no barco. O barco é seguro até certo ponto. Não tem jeito de descobrir o que vai acontecer se não entrar dentro do barco. Eles vão lá e o vento está levantando e você precisa enxergar o que é o vento, que é o vento que faz a onda se levantar. E o barco está no meio do mar. E a Bíblia diz que na 4ª vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Quarta vigília é entre 3 e 6 horas da manhã. De 3 a 6 horas da manhã é a 4ª vigília. Agora você imagina, nesse horário da 4ª vigília, poderia ser qualquer um desse momento. A Bíblia não fala, mas pelo que se entende, os discípulos tinham entrado no barco e eu fiquei pensando, já era para ter chegado há muito, talvez há algum tempo lá do outro lado do rio. E nada do mar, nada. Estava travada a viagem. Diga se a viagem estava travada. E não é só travada de parada, estava travada com vento e com onda. 4ª vigília. O tempo já tinha se passado bastante tempo e os discípulos ali sofrendo. E de repente, no meio lá da 4ª vigília, Jesus vem caminhando por sobre as águas. Jesus já vem mostrando para os discípulos algo sobrenatural. Jesus, o discípulo está na prova, mas Jesus vem caminhando no sobrenatural. Eita glória, eita glória. O discípulo está no vento, mas Jesus está caminhando sobre o mar. Oh glória. O discípulo está lá no meio das ondas contrárias, e Jesus caminhando por cima, como se nada tivesse acontecendo. Os discípulos olhando para as ondas e o barco quase indo, e Jesus vem caminhando e eles desesperados. Viram, a Bíblia diz o versículo, olha aqui na Bíblia, pega a sua Bíblia aí, olha.
Versículo 26. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Já não basta a tempestade, o vento, a onda, agora vem um fantasma também. Irmão, os discípulos enxergam tudo, mas não enxergam o mestre. Quantas vezes é assim na sua vida? É tanta indecisão que você enxerga todos os problemas, mas você não enxerga o Senhor que resolve os problemas. Você não consegue enxergar a solução, você só enxerga o BO, só o problema, a dificuldade, o vento, a tempestade. Não enxerga Jesus. E ainda que seja Jesus vindo, você ainda não acredita, como os discípulos, é um fantasma. É mais um problema que está chegando. Não, é Jesus que está chegando para te dar a solução. Os discípulos desesperados gritam com medo, eles gritam, é um fantasma. A Bíblia diz que eles gritaram, versículo 26, com medo. Às vezes é assim que nós ficamos no meio da dificuldade, com medo. A nossa visão não consegue enxergar o que realmente é. Irmão, você precisa ver que Jesus é a porta onde tem um beco sem saída. Tem uma palavra no hebraico que chama piairote, diga piairote. Quando Moisés, Deus mandou Moisés tirar o povo do Egito, e lá que ele ia ser o homem usado para arrancar o povo do Egito, mas através da mão forte e poderosa de Deus. A Bíblia diz que ele foi lá e falou com o povo, e com o faraó, e mesmo no mando do próprio Deus, fala, vai lá e tira o povo de lá. Moisés fez isso, demorou 10 vezes para o negócio dar certo. Ei, quantas vezes? Por que você desistiu antes de dar as 10 vezes? Demorou 10 vezes para o povo sair. Ah, pastor, mas lá tinha um propósito. Irmão, não seja tão teólogo assim, não sou. Pode ser tão teólogo. Ah, propósito, porque Deus queria deixar tudo bem. Mas agora Deus está falando é contigo. É contigo que Deus está falando. Está falando no quê, pastor? Está falando que Moisés poderia ter desistido na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta. Não, irmão, demorou 10 vezes para o povo sair do Egito. Agora saiu. A Bíblia diz que eles saíram saqueando o Egito, com ouro, com prata, com riqueza. Quem era escravo sai de um dia, de uma noite, José Pedro. Sai da escravidão de noite. No outro dia, está saindo do Egito com riqueza, com ouro, com prata. Irmão, isso é uma prova que Deus pode mudar a tua vida, a tua história, a tua vida financeira, da noite para o dia. Hoje você tem só problema, dificuldade financeira. Aí de repente amanhã Deus abre uma porta tão grande que tua vida muda amanhã de manhã. Então o corinho que diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem de manhã bem cedo. Então você pode sofrer, mas Deus tem o poder para transformar a sua vida. Da noite para o dia Deus muda a sua história, a tua vida. Aí vai vir aí na internet aí os haters, né? Ou os crentes haters também que entram na igreja. Ah, pastor, você está falando de bênção financeira, de prosperidade. Estou sim. Estou falando disso sim, isso também. Porque o meu Deus não é um Deus aleijado, que falta um pedaço dele, não. O meu Deus é o Deus que tem domínio sobre todas as coisas. Ele é completo. A Escritura Sagrada mostra que o nosso Deus, ele é imortal. A Escritura Sagrada mostra que o nosso Deus, ele é autoexistente. Ninguém precisou de ajudar para ele existir. Ele existe por si só. A Escritura Sagrada diz que o nosso Deus, ele é eterno. Ninguém precisou de dar um começo, apertar o play em Deus. Ninguém. Simplesmente ele existe em todos os tempos, nas plenitudes dos tempos, irmão. Ninguém ajuda Deus, ninguém ensina Deus. Irmão, Deus está acima de todas as coisas. Ele é completo. Uma coisa que eu não entendo, sabe? Uma coisa que eu não entendo é por que Deus pode ser o Senhor que cura e não pode ser o Senhor que muda a tua história de outra área. Que Deus que é esse?
que só tem poder para te curar? Você acha que seu Deus é tão pequeno que Ele só tem poder para curar uma enfermidade em você? Não, o teu Deus pode resolver problema no teu casamento. O teu Deus pode resolver problema na tua vida sentimental. O teu Deus pode resolver o problema da tua empresa. Ele pode te dar inteligência e sabedoria para a tua vida mudar. Coloca para mim Tiago 1,17 aqui, que tem gente que não está acreditando. Tem gente que está escutando a palavra e está duvidando, viu? Escuta a voz do Senhor lá. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde, igreja? Descendo do Pai das, em quem não há sombra, não há mudança, nem sombra de variação. Toda boa dádiva vem do alto do Pai das luzes. É Ele que dá, irmão. Você pede a Ele e é Ele que dá. Toda boa dádiva vem da mão dele. Que eu queria falar, mas eu vou dar mais uma insistidinha, que me perdoe, viu? Mas eu vou dar mais uma insistidinha. Vou dar mais uma insistida. Hipoteticamente, imagine alguém chegando e falando para você: os seus filhos vão vestir a pior roupa. Isso é boa? Isso é bom? Isso é bom, moça? Os seus filhos serão pobres. Isso é bom, moça? Os seus filhos serão filhos doentes. Isso é bom? Isso não é bom. Diga assim: isso não é bom. Isso não é de Deus, porque contraria a natureza de Deus, porque a Bíblia diz que esse Deus, Ele é o Jeová Rafa, o Deus que te cura. Ele é o Jeová Jiré, o Deus provedor. Esse é um dos nomes dele. Ele é a provisão, é Ele que provê. Você não serve um Deus aleijado, não. Um Deus que é... Os jovens aqui vão entender isso aqui, né? Joguinhos lá de videogame que você vai enchendo o turbo, não é isso? Você vai jogando, o bichinho vai enchendo energia. Você lutando, dá quanto mais soco dá, ele enche energia. Daí a pouco a energia está toda cheia. Aí ele de repente solta o especial. Você mata 200 caras de uma vez no joguinho. Só que a energia cai. Aí ele fica fraco de novo. Seu Deus não é isso não, irmão. Se você fosse comparar o seu Deus com esse joguinho, sabe o que seria? O seu Deus é onde a energia total está. O bonequinho, ele conecta o fiozinho no Deus, aí ele vai absorvendo energia. Ele vai absorvendo energia aqui, ó. Vai absorvendo o poder, vai absorvendo e vai entrando naquele poder nele. O poder dínamos, o poder dunamis, vai entrando na vida dele, ele enche, irmão. Aí você solta o especial, o poder, a glória, o manto da glória de Deus. Pastor, e o Piairote? O Piairote é o seguinte: Moisés saiu do Egito. E quando ele chega, o povo comemorando, né? Estamos livres. E de repente chega no Mar Vermelho, montanha de um lado e montanha do outro. E aquele lugar é chamado de Piairote. E sabe o que é o interessante, João? Quando eles estão caminhando, Deus fala: faz o seguinte, fala com Moisés, segue Moisés. Moisés chega, aí depois ele volta para entrar no mar. Olha que coisa interessante. Deus fala, Moisés para Deus fala: Senhor, peraí, aqui é montanha, ali é montanha, aqui é o mar, o que eu vou fazer? E Faraó vem atrás com os carros que eu falei, falando: não vou perder esse povo, não perdi um monte de escravo, foi muito pouco, não vou deixar ninguém embora, vou escravizar todo mundo novamente. E quando ele vem vindo, irmão, a Bíblia diz assim que de repente Deus coloca uma coluna de fogo, Berami, entre que separava o povo de Israel e o povo do Egito. A Bíblia diz em Êxodo que a coluna o fogo era tão poderoso que eles não podiam alcançar o povo de Deus. Aquilo que Deus coloca para te proteger é tão poderoso que você se torna inalcançável para a obra do inimigo. Ele não pode te destruir. E Moisés fala: Senhor, e agora? E Deus vira e responde: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Marchar onde? Marche para atender esse negócio aí, Moisés. Pega o cajado, Moisés. Levanta as suas mãos, o cajado de frente para o mar. E Deus manda um vento. Um vento, e aquele vento sopra durante toda a noite, abre o caminho e o povo passa por terra seca. Porta, Piairote, porta no beco sem saída. O povo passa em terra seca.
E aqui agora os discípulos não estão lá naquele mesmo lugar, mas parece também que é um piairote. Não tinha saída, porque era o mar, era a onda. O que eu vou fazer? Não tem para onde ir. Lá com Moisés era só o faraó perseguindo. Aqui é mar para tudo quanto é lado. Caiu aqui, a gente afoga. Você sabia que nem os peixes eles ficam na superfície quando a tempestade vem? Nem os peixes, eles vão lá para o fundão, mergulham no fundo. Agora imagina os discípulos, o aperto em cima do barquinho, aperto total. E a Bíblia diz assim, que Jesus vem caminhando, eles gritam com medo, e Jesus diz assim, ó, versículo 27, Jesus porém lhes falou logo dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Sabe qual que é a palavra de Deus para a sua vida? Tenha bom ânimo. Quando Josué, imagina que, olha que pastor, essa palavra tem bom ânimo, foi a mesma palavra que Deus falou com Josué, porque Josué era sucessor de Moisés. Quando você vai suceder alguém meia boca, é uma coisa, né, pastor Alexandre? Você vai lá, você mexe com venda, tem um vendedor ruim na área lá, você vai suceder o vendedor ruim, tá tranquilo, beleza, qualquer coisa que eu fizer aqui, eu tô no lucro. Mas suceder um vendedor cabuloso, que vende muito, você já treme nas bases, sim ou não? E aí o que acontece? A Bíblia diz assim que Josué vai suceder Moisés. Moisés subia no monte e conversava com Deus 40 dias, Natália. 40 dias, lá no mistério com Deus no monte. 40 dias. E aí agora Josué vai suceder Moisés e ele fica canhado. Ah, meu Deus, imagina a cabeça de Josué, a Bíblia não fala. Ah, eu não vou. Será que eu dou conta de um negócio desse? Olha a indecisão. Será que é eu mesmo que vou levar esse povo na terra prometida? Ou já me chamou, mas eu sei não, viu? Eu estou muito desanimado com isso. E aí Deus fala para Josué, Josué, tem de bom ânimo, porque é você que vai fazer esse povo entrar na terra prometida. Você precisa ter bom ânimo. Sabe as coisas que Deus te deu? Sabe os empreendimentos que Deus te deu? Tenha bom ânimo. Acredita, porque é bom e Deus vai fazer crescer. Tenha bom ânimo. É só isso. Só executa. Ah, mas eu não sei nem o que eu estou fazendo. Faça. Executa e o resultado virá. Tenha bom ânimo. Quantas pessoas começam um curso e não terminam? Foi fácil terminar a faculdade lá, Wallace? Matemática? Foi fácil, Tarém? Biomedicina? Às vezes você começa um curso, isso aqui vai ser uma bênção na tua vida. E aí você começa a desanimei com o curso. Tá bom. Aí começa outro, desanimei de novo. Começa outro, desanimei de novo. Começa uma empresa, desanimei. Começa um empreendimento, desanimei. Começa um relacionamento, desanimei desse relacionamento, pastor. Casou, desanimei do casamento. Tudo você desanima, como é que você vai romper? Só rompe quem sobressai no desânimo. Vou repetir, só quem sobressai o desânimo que vai romper. E não adianta achar que é fácil romper o desânimo, não. É muito difícil. Você chega no seu limite. Lembro quando eu lutava jiu-jitsu, meu mestre falou assim comigo, olha, uma hora lá eu estava quase vencendo um cara. Já tinha pegado o cara, que tem um negócio no jiu-jitsu, quando você pega as costas do cara, você já está com uma grande chance de vencer o randori, que se chama a luta. Aí na hora que eu já estava com o cara ali, na hora de estrangular, fazer o estrangulamento, o meu fôlego foi embora, Tete. Acabou o meu fôlego. Cadê? Puxando o ar e cadê? Eu falei, meu Deus, não vou dar conta. Eu já estava para vencer a luta. Larguei o cara. Perdi a luta. Aí o mestrão chegou para mim e falou assim, Moisés, o que aconteceu? Aguentei, não tive fôlego. O gás acabou, mestrão. Aí ele falou assim, não, meu filho. Quando o seu gás acabar, lembra que você tem mais 10% ainda. Puxa lá do fundo dos outros 10%, que é esses 10% que vai te fazer vencer. E assim também na tua vida. Vai, meu irmão, começa as coisas e vai até o final, porque você vai vencer depois que você passar essa pequena etapa. A Bíblia diz assim que os discípulos estavam no meio, Jesus vem e fala, tenha de bom ânimo.
Sou eu, não tem mais. Tem de bom ânimo no teu casamento, amém? Que vai ser bênção. Tem de bom ânimo com os teus filhos. Não desista dos teus filhos. Ah, mas está me dando muito trabalho, pastor. Meu irmão, não desista. Tenha bom ânimo que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Tem de bom ânimo no teu empreendimento que você começou. Não pare, vai em frente, siga em frente, porque vai dar certo. Tenha bom ânimo, jovem, no teu curso, na tua faculdade, aquilo que você começou, porque depois que você passar essa etapa, você vai ser um vencedor, vai vencer, vai conquistar. Pastor, só sou vencedor depois? Não, irmão, você já é vencedor antes, mas para você segurar o troféu, você vai ter que passar essa etapa aí, vencedor. Você vai ter que passar essa etapa, campeão. Amém ou não amém? Fala assim, eu vou passar essa etapa, eu vou vencer essa fase, em o nome de Jesus. Fala assim, eu terei bom ânimo. Fala com a pessoa do teu lado, tenha bom ânimo, querido, em nome de Jesus. Versículo 28, e respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, atenção, Pedro vira para Jesus e diz, Senhor, se és tu mesmo, se é o Senhor que está aí no meio do mar, nessa tempestade toda, manda-me ter contigo. Pedro fala com Jesus, ô Senhor, fala para eu ir ter contigo, me dá uma ordem para ir ter. Mas é engraçado, a ordem que Jesus mandou, eles começam a chegar do outro lado, eles ficaram com medo, acharam que ia afundar. E agora Pedro vai de novo, Jesus fala assim, me dá outra ordem, né? Senhor, o Senhor já me falou que é aquilo, fala de novo comigo, Senhor. Às vezes eu falo uma vez, falo duas vezes, faço da prova de fé, né, irmão? Pedro também foi assim, ele falou de novo, Senhor, fala comigo, me dá uma ordem para eu ir ter contigo por cima das águas. Ele até escolheu o jeito que era. Eu quero ir por cima das águas, não quero ir nadando não. Se o Senhor está vindo por cima das águas no sobrenatural, Pedro vira para Jesus e fala assim, se o Senhor está vindo caminhando no sobrenatural aqui, se é o Senhor mesmo, eu quero caminhar no sobrenatural. O que é caminhar no sobrenatural aí? Deixa eu ver. Meu Deus do céu. E aí Jesus fala com Jesus e Jesus falou assim, ó Pedro, você quer vir? Então vem. Versículo 29, e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro começa a viver o sobrenatural quando ele escutou a voz de Jesus, do próprio Deus. Quando você escuta a voz do Senhor Jesus, você começa a viver sobrenatural. Quando você escuta a voz do Senhor Jesus, você vai viver coisas que você ainda não viveu. Quando você começa a ouvir a voz de Jesus, você vai viver milagres intensos. Quando você escuta a voz do Senhor Jesus, você vai conseguir trazer à existência as coisas que não existem. Satanás, ele lança a mensagem na tua mente para você escutar a voz dele. Não vai dar certo, vai dar errado, você não vai chegar lá, não vai conseguir. Mas se você escutar a voz de Jesus, ele vai dizer assim, olha, eu te dou força, tenha bom ânimo. Pedro escuta a voz do Senhor, vem, e ele desce e vai andando. Engraçado, né? Depois a Bíblia diz que ele sente o vento forte, ele tem medo, ele começa a ir para o fundo e ele clama a Jesus, salva-me. Quem não tem medo? Todo mundo tem medo. Todo mundo gosta de falar de Pedro, né? Pedro ficou com medo, a fé de Pedro caiu. Eu já preguei isso. Tenha fé, querido. Você tem que ter fé mesmo. E a fé é uma decisão. É igual o amor. Você não decide amar alguém, decide amar. Amor é decisão. Você decide amar apesar dos problemas. A fé também é assim. Você decide crer apesar das adversidades. E Pedro, ele fala com Jesus, Jesus fala, vem, ele vai e ele começa a afundar. Mas eu estava pensando aqui, Vanessa, nesse texto, somente Pedro. Quantos discípulos Jesus tinha? Os discípulos chegados dele, quantos eram? Quantos eram? 12, diga assim, 12 discípulos Jesus tinha. Ele tinha 12, mas sabe quantos que desceu do barco? Diga assim, desceu do barco. Só um corajoso. 12 eram os discípulos, desce do barco. Quer dizer que tem muita gente que só fica no problema. Tem muita gente que só olha o problema. Tem muita gente que só olha a tempestade. Tem muita gente que só sente o vento, mas ele não toma atitude nenhuma. Tinha 12 discípulos e só um falou com o mestre, falou, mestre, se é o Senhor, me manda ir ter contigo. Irmão,
Que você não seja os 11 que ficaram calados. Se estavam os 11 ali aquele dia, que você não seja os 11 calados, mas que você seja como Pedro, aquele que clama: mestre, eu quero ir ter contigo. É fácil criticar Pedro, é fácil falar que Pedro afundou. O difícil é ter coragem para colocar o pé em cima da água. O difícil é falar: eu vou viver o sobrenatural, e se o mestre me deu a palavra, eu vou colocar o pé sobre a água e vou andar no sobrenatural. Deus está te chamando para andar no sobrenatural. O barco representa a segurança. Os outros discípulos ficaram na segurança. Pedro, irmão, foi o único que falou: eu não estou nem para essa segurança minha, eu vou descer da segurança aqui do barco e vou rumo ao mestre. Tem gente que está começando a entender. Às vezes você está vivendo essa vida aí porque você está preso na sua segurança, naquilo que você acha seguro, e aí a tua vida não desenvolveu mais. Mas Jesus está lá do lado de fora, lá no meio da tempestade, falando: ei, vem a mim, pode vir, ande no sobrenatural comigo. Irmão, enquanto você fica no seu seguro, no seu lugar seguro, você não pode experimentar o sobrenatural. Meu Deus do céu. Enquanto você ficar naquilo que você acha seguro, você não vai viver o sobrenatural. Quantas pessoas têm um sonho de ter um empreendimento maravilhoso? Na cabeça dele está tudo funcionando, é tudo perfeito, vai ser assim, vou ganhar muita grana com isso, Deus vai me abençoar, Deus vai prosperar, eu vou ter um dinheirinho bom, que já tem uns 10 anos que eu não tiro férias, eu quero passear, eu quero ir naquele parque, levar os meus filhos para descer naquele toboágua gigante, eu quero nadar naquela piscina de água quente, eu quero, Jesus, ir na praia. Tem 10 anos que eu não tiro férias, Senhor. Mas ainda assim ele prefere ficar na segurança do trabalho dele, que é o trabalho que não está proporcionando ele o crescimento. E eu vou falar, tem pessoas, vou falar que é todo mundo não, mas se você quiser receber para todo mundo, dá glória. Tem pessoas que sabem, olha aqui, ó, sabe no seu interior que Deus tem algo grande para fazer, mas ele está faltando coragem, deixar o medo para trás para viver. Deus tem algo grandioso para fazer na sua vida. Você vai experimentar coisa que o olho não viu, nem que subiu ao teu coração. Mas você precisa largar o barco da segurança e ir de encontro com a palavra do Senhor Jesus. Tem gente aqui dentro desse lugar, dessa igreja, que não entendeu o mistério, que está querendo continuar dentro do barquinho da segurança. Sai fora desse barco. Esse barquinho, ele pode afundar a qualquer momento. É melhor andando por cima das águas com Jesus do que no barco da segurança, irmão. Experimenta a experiência. Mas pastor, e se eu afundar? Problema, irmão, se você começar a afundar, dá o grito igual Pedro: socorre-me, Senhor. Ele vai segurar a tua mão. O meu temperamento é colmel. Quem já fez teste de temperamento aí? Já fizeram desse lado teste de temperamento? Já fez? Já fez aqui teste de temperamento? Teste de temperamento? O meu temperamento ele é colmel. O que é o colmel? Colérico, melancólico. O colérico é o cara que chega e vai executar uma coisa. Ele vai lá e vai executar aquela coisa. E às vezes o projeto não está todo pronto, não. Ele vai ter um projeto, como se fosse um rascunho. Esse projeto é bom, ele vai começar a executar. E esse projeto vai começar a acontecer. Isso é o colérico. Às vezes ele pode ser explosivo, forte, tomar decisão forte. Às vezes até tem que tomar muito cuidado com a palavra, porque pode ferir as pessoas. E melancólico é o cara que se entristece com muitas coisas. Desconfiado muitas das vezes. Olha que combinação mais estranha do temperamento. É um cara que tem habilidade para certas áreas, na área das artes musicais, e eu tenho essas habilidades. Para a gente produzir música aqui no nosso estúdio, e a gente alcançou 85 países no mundo, sem investir um centavo em tráfego pago. 85 países no mundo a gente alcançou. Então, esse é o temperamento, o meu temperamento. Esse temperamento, às vezes, ele propicia uma coisa boa, que é eu começar as coisas. Só que às vezes eu não
tive uma visão muito ampla do negócio. Eu não vou prever tantas coisas. E não é porque é o meu temperamento, não. Eu acho que ele é muito bom. Porque se você é o cara que calcula demais, você está enrolado, que você vai calcular tanto, a matemática é infinita, irmão. Você vai ficar calculando. Irmão, começa esse treco logo, senhor. Amém? Começa logo, bota em prática as coisas. Deus te deu a revelação, coloque em prática. Mas pastor, não sei como é que vai ser tudo. Irmão, você vai descobrir na hora que o seu barco estiver no meio do caminho. Não, pastor, mas eu tenho medo da onda, irmão. Então não dá para entrar, irmão, no barco. Jesus já falou contigo, entra e atravessa. Ah, mas eu tenho que calcular, pastor. Entra no barco e vai. No teu corinho, olha, toda hora vem uma. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Segura onde? Nas mãos de... Se as tristezas, ficou baixo, mas se as tristezas dessa vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Canta, igreja, bem bonito. Segura nas mãos de Deus. Ela te sustenta. Não adianta você querer calcular tudo não, irmão. A vida é cheia de coisa que você não espera. Tem uma coisa que te espera logo depois desse culto e você não sabe o que é. Você não tem o poder de calcular essas coisas. Você faz um risco calculado, né, Fernando? Mais ou menos. Diga para o irmão do lado. É mais ou menos, irmão. Mais ou menos. O resto, irmão, é segura na mão de Deus e vai. Não é não, Dilei? Quando foi começar no meio lá do empreendimento lá, imagina, Dilei, mas se eu cortar, eu vou cortar cabelo aqui. Meu irmão já tem um salão, né, Dilei? Eu vou abrir o meu próprio salão. O negócio não vai dar certo, porque vai dar um problema familiar, vai dar um problema de clientela. Os clientes já estão tudo, meu irmão, como é que eu vou ter o meu? O Edmilson começou primeiro, Dilei? Começou primeiro, né? O Edmilson é o pai dos cabeleireiros do Serra Verde. Não vai dar certo. Não, irmão. Se o Dilei ficar assim, mas eu tenho que fazer a barbearia hoje, né? Vamos dizer, estilo seu Elias. Não ia fazer nada, sim ou não? O seu Elias, irmão, já tem um tempo já lá também. Mas eu quero uma igual a dele. Não vai abrir, irmão. Vai lá e começa a cortar o cabelinho na cadeirinha básica, né, Natália? Coloca a cadeirinha, vem cá, trata a pessoa bem, começa no básico. Daí a pouco a cadeirinha era de madeira, daí a pouco a cadeirinha é almofadada, daí a pouco você tem a poltrona. Aí daí a pouco tem aquelas que reclinam para fazer a barba do cliente, ô glória. Agora imagina o Felipe produzindo, hoje tem uma gama de produtos, né, fabricando, né, Vanessa? Você sabe a quantidade mais ou menos, Vanessa? Uma linha grande, né? Mas quando começou, era pouca coisa, não era tudo que tem hoje. Provavelmente hoje tem mais do que no começo, sim ou não? Foi desenvolvendo. Deixa eu te dizer, deixa as coisas desenvolver naturalmente, amém? Amém. Deixa as coisas acontecerem naturalmente. Não tenha medo de afundar. Afundar também faz parte. O que você vai fazer no final é falar assim, eu errei. Agora eu vou fazer desse jeito, eu não faço. Você sabia que tem um homem, um cientista, que ele foi inventar a lâmpada elétrica? Na verdade, ele foi fazer funcionar a lâmpada elétrica. E ele tentou mais de 9.000 vezes para fazer funcionar a lâmpada elétrica. Thomas Edison. Mais de 9.000 vezes. Aí chegou um certo dia alguém para zombar de Thomas Edison. Falou assim, ô cara, você demorou 10.000 vezes para fazer uma lâmpada funcionar? 10.000 tentativas? Ele falou, não. Eu descobri mais de 9.000 vezes como não fazer uma lâmpada funcionar. Não tenha medo disso dar errado. Não tenha medo se o mar se levantar. Não tenha medo do vento, porque pode dar errado. Esse negócio de não poder dar errado, pode dar errado sim.
Um negócio é o que você vai fazer depois que dá errado. Qual será a sua atitude? A sua atitude vai ser: Senhor Jesus, segura minha mão que eu não dou conta. Você só não pode ser bobo de não clamar Jesus depois, irmão. Amém ou não amém? Olha o texto, Jesus, versículo 31. Versículo 30, mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Versículo 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. O vento acalmou na hora que Jesus segurou a mão de Pedro? Acalmou? É isso que diz o texto? Vou ler de novo. Olha só, presta atenção. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Coloca o 31, Ian. 31. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Tempestade está comendo solto. Jesus está conversando com Pedro e a tempestade está comendo solto, sim ou não? Está bravo. Não é porque Jesus chegou que a tempestade parou, não. A tempestade continuou. Mesmo, Jesus está falando comigo no meio da tempestade. Está falando. Você tem que ouvir a voz dele, amém? Está acontecendo aí, versículo 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Só depois que entrou de novo dentro do barco, que o vento acalmou. Vai chegar a hora que o vento vai acalmar. Fala para o irmão do outro lado. Vai chegar a hora, meu irmão, que o vento vai acalmar. Fala assim para ele: vai chegar a hora que vai dar certo. Vai chegar a hora que essa tribulação vai cessar, meu irmão. Vai chegar a hora que você vai conseguir. Fala com ele: você vai conseguir. Subiram para o barco e o vento cessou. Agora o último versículo para terminar. Diz: e tendo passado para outra banda, chegaram à terra de... O versículo, coloca de novo lá para a gente, o versículo 22. Versículo 22, o que diz? 22, o que diz? Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e passassem para outra banda. Agora coloca o 32 de novo. E quando subiram a... 33, desculpa. 34. E tendo passado a outra banda. Ei, Ju, Deus deu a palavra para os discípulos: entra no barco, chega do outro lado. Tempestade no meio, problema, dificuldade. Quando chega no 34, a Bíblia diz: e eles chegaram do outro lado. É a Cassiane que diz, aquela música: quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, clama este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem farol, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. É do outro lado. Eles chegaram, porque a palavra de Jesus era: chegue do outro lado, e eles chegaram do outro lado. A palavra de Deus para a tua vida é a seguinte: você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. E para você que acha que só o outro lado é o fim, Vivi, o outro lado é meu destino, pastor, vou chegar do outro lado. Você está muito enganada. Viu? Esse versículo cai certinho em você, Vivi. Olha o próximo versículo aí, 35. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras ao redor e trouxeram-lhe todos os enfermos. Oh, glória. Vai recebendo. Próximo versículo e último. E rogaram-lhe que ao menos lhe pudesse tocar a orla das vestes, e todos que a tocavam ficavam sãos. Você não formou? Você não é enfermeira? Eles não vão entender porque quando a Vivi chega, as pessoas ficam curadas. Engraçado. Os pacientes, quando que a Vivi cuida, quando a Vivi bota o pé aqui dentro desse lugar, os pacientes melhoram tudo. A Vivi é muito boa. Eles que não sabem que a Vivi está cheia da unção de Deus. Porque a Vivi entrou no barco. A Vivi passou pelo meio do barco. A Vivi viveu a tempestade da glória, da glória. Viveu a tempestade no meio.
atravessou, chegou do outro lado. E quando chega do outro lado, acabou tudo, não acabou não. Agora os enfermos vão ser curados por aquela pessoa que escutou a voz, o direcionamento de Deus. Deus disse: entra no barco e chega do outro lado. Somente aqueles que entram no barco, passam por meio da tempestade e chegam do outro lado, segundo a palavra de Deus, eles vão ver milagres acontecendo. É isso que a palavra diz. Os discípulos chegaram do outro lado e eles puderam contemplar as pessoas que tocavam em Jesus e eram curadas. Você vai fazer parte do milagre de Deus. Não desista do milagre, não desista, irmão, não desista no meio do caminho. Você vai viver o milagre de Deus. Amém? Fica de pé para a gente orar para terminar.